Olá pessoal, estamos de volta no canal para a nossa continuação sobre o estudo das funções do primeiro grau. A nossa aula é a aula número 3. A nossa aula tem um tema discursivo hoje sobre quando é que uma função do primeiro grau ela é crescente ou decrescente, ou seja, quando é que nós vamos estudar o crescimento e o decrescimento dessa função do primeiro grau. Temos apenas duas regras básicas para entendermos quando é que uma função ela é crescente e quando é que uma função ela é decrescente. Primeira coisa que a gente tem que recapitular é que toda função do primeiro grau ela tem um gráfico cujo o desenho é uma reta. Então toda função do primeiro grau ela tem esse formato f de x, ax mais b. Esse mesmo f de x ele pode ser chamado de y é igual a x mais b. Então veja que nós temos um par ordenado que a gente já viu em outras ocasiões formado pelo x e o y. E hoje nós vamos discutir quando é que essa função vai ser uma função crescente ou uma função decrescente. Nas aulas anteriores, eu já até na última aula, eu já tinha comentado algo parecido sobre essa questão de crescimento e decrescimento de uma função quando ela tem as suas inclinações respectivas dos gráficos. Então vamos lá. A condição de existência tem que prevalecer sempre que o a tem que ser diferente de zero, senão nós não vamos ter uma função do primeiro grau, nós vamos ter uma função constante, onde nós não vamos ter inclinação. A inclinação dessa função ela é considerada como sendo uma inclinação nula. Então, no caso, quando é que uma função ela vai ser uma função crescente? Uma função ela é crescente quando esse a, que é o coeficiente a, ele for um número maior que zero. Ou seja, esse número ele for um número positivo. E ela vai ser decrescente quando esse a for um número negativo. Ou seja, quando esse a, esse coeficiente a, ele for positivo, ou seja, maior que zero, essa função ela vai ter uma função crescente. Quando esse a for um número negativo, o a é o coeficiente do x. Quando ele for negativo, nós vamos ter uma função decrescente. Não esqueçam, nós estamos nos referindo à função polinomial do primeiro grau. O a é o coeficiente que fica próximo ao x. Então vamos ver dois exemplos para a gente aprimorar sobre essa questão de crescimento e decrescimento. Veja que no primeiro exemplo, a primeira coisa que nós vamos observar é que esse gráfico, a inclinação dele é para a direita. Se a inclinação dele é para a direita, é porque o a ele é positivo. Se ele é positivo, essa função aqui ela é uma função crescente. Veja nesse segundo gráfico, eu tenho aqui a inclinação, ela é uma inclinação para a esquerda. Veja, logo se a inclinação é para a esquerda, o a é negativo. Se o a é negativo, essa nossa função aqui ela vai ser uma função decrescente. Professor, como é que nós vamos de fato provar que essas funções são crescente ou decrescente além do gráfico? Se, por exemplo, pedir na questão, na prova, ou no exercício, ou no teste que eu estiver fazendo, a função que representa a função crescente ou decrescente, dependendo do enunciado da questão. Simples, nas aulas anteriores nós já tínhamos visto como calcular uma função a partir do seu gráfico. Vamos fazer uma recapitulação e entendermos que, de fato, cada informação dessa que eu acabei de escrever, inclinação para a direita e esquerda, a maior que zero, menor que zero, crescente ou decrescente, ela tem a ver justamente com esses cálculos que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Veja que eu falei, na primeira dica que nós temos que observar, que eu falei que o B, ele é sempre aquele termo onde ele corta o eixo, onde a função vai cortar o eixo, corta o eixo y. Então, se ela corta o eixo y, onde é que ela está cortando esse eixo y? Ela está cortando aqui no 6. Então, eu já sei que o meu b, automaticamente que o meu b, ele vale 6. Aí, professor, como é que eu vou fazer agora para escrever a minha função? Lembrando que a minha função do primeiro grau, ela é f de x igual a x mais b. Acabei de falar sobre isto. Então, o que acontece aqui? Nós já temos f de x igual a x mais o b. Mas o b eu já sei que é quanto? Ó, o b que nós encontramos aqui, 6. O que está faltando para mim escrever essa função aqui, nada mais é encontrar o valor do a. E como é que nós vamos encontrar esse valor do a, professor? Esse valorzinho do a aqui, vocês têm que lembrar que eu falei que o a ele é a variação. Você tem que pegar dois pares ordenados desse gráfico. Eu vou pegar dois somente para a gente entender o processo. Vou pegar esse par ordenado aqui, o par ordenado formado pelo 2 e o 12. 2 do x e 12 do y.
e vou chamar ele de par ordenado A. Então eu vou ter aqui um par ordenado A, que ele é formado pelo 2 e pelo 12. Então aqui vai ser o meu x do A e meu y do A. Vou pegar esse par ordenado aqui e vou chamar ele de B. Ele é formado por quem? Ele é formado pelo menos 3 e formado por quem? Pelo menos 3 também do y. Menos 3 e menos 3. Aqui é o nosso x do B e aqui é o nosso y do B. Aqui poderia também ter, ser o A, professor? Poderia. A ordem de escolha dos pares é você que vai escolher na hora de fazer o seu cálculo. Então, quem vai ser o A, o coeficiente A, é o y do B menos o y do A. Isso aqui tudo dividido pelo x do B menos o x do A. Ou seja, como é que seria o nosso y do B? O nosso y do B aqui é menos 3. Então, não esqueçam. Menos 3 menos o nosso y do A, que no caso aqui, ó, o nosso y do A é 12. Então, menos 3 menos 12. Tudo isso dividido por quem? Pelo x do B. O x do B aqui no caso, ó, o x do B, tá aqui nós temos menos 3. Menos 3 menos o x do A. O x do A aqui no caso, ó, é o 2. Então, aqui menos 3 menos 2. O que aqui vai ficar quanto? Menos 3 menos 12 dá menos 15. E menos 3 com menos 2 vai dar menos 5. Então, veja que o nosso A aqui vai ser igual. Menos 15 dividido por menos 5, aqui vai dar igual a 3, positivo no caso. Então, veja que de fato o nosso A ele é positivo. Então, a nossa função f de x vai ficar como? Ela vai ficar, no lugar do A eu vou botar o valor dele, que eu encontrei 3. Então, aqui vai ficar 3x mais quem? Mais o valor de quem? Mais o valor de B. Isso aqui é o que nós chamamos de função crescente, porque se vocês observarem, o nosso A, nesse caso aqui, ele é um número maior, ele é 3 e ele é maior que 0. Então, ele é uma função que, como eu havia falado, crescente. Veja no exemplo 2. No exemplo 2, eu tenho que o meu B vale quanto? Veja que ele toca no eixo do Y aqui no 5, então eu já sei que o meu B é 5. Vou agora pegar dois pontos. Vou pegar esse ponto, vou chamar ele aqui de A. Ele vai ser 1 e 3. Então, eu vou ter 1 e 3. Aqui é o meu x do A e aqui é o meu y do A. Não esqueçam. E vou pegar esse aqui próximo, o B, que vai ser quem? Que é formado pelo 2 e pelo 1. Então, eu vou ter aqui 2 e 1. Eu vou ter aqui o meu x do B e aqui o meu y do B. Então, vamos lá. Como é que nós vamos encontrar agora? Desculpa, aqui é o cálculo número 1. Como é que nós vamos encontrar agora o nosso A? O nosso A anteriormente nós já sabemos. É o y do B menos o y do A, dividido por quem? Pelo x do B menos o x do A. Então vai ficar como o nosso y do B? O nosso y do B aqui é 1. Então vai ficar 1 menos. Quem é o nosso y do A? O y do A é 3. Então 1 menos 3. Quem é o valor do nosso x do B? O nosso x do B aqui no caso, ó, é 2. Subtraído do nosso x do A. O nosso x do A aqui no caso, 1. 1 menos 3 dá menos 2. E 2 menos 1 dá igual a 1. Menos 2 dividido por 1 vai dar menos 2. Então, veja que o nosso A, de fato, ele é um número negativo. Se de fato ele é negativo, a função é decrescente. Logo, como vai ficar a nossa função f de x? A nossa função f de x, ela vai ser formada por quem? Por ax mais b. Então, vai ficar f de x igual a quanto? Quem é o nosso valor do A? Menos 2. Então, aqui vai ficar menos 2x mais quem? Mais o valor do b que nós encontramos, que é o valor 5, igual a 5. Então, veja que a nossa função aqui, nós temos uma função que o valor do A ele é um número negativo, ou seja, menor que 0. Logo, a nossa função ela vai ser classificada como decrescente. E crescente quando o A é positivo, que foi o caso que nós encontramos aqui. Então, vamos lá. Então, vejam que para mim entender quando é que uma função ela é crescente ou decrescente, função do primeiro grau, eu olho para o A. Se eu não tiver ele explicitamente, eu encontro esse A montando o gráfico, montando a função, a lei de formação da função, e logo em seguida eu identificando eles, eu já sei se ela vai ser decrescente ou não. Agora, se na questão estiver pedindo só para você olhar para o gráfico e dizer em qual trecho esse gráfico é crescente ou decrescente, você olha só para a inclinação. Se a inclinação do gráfico que você está olhando, a reta, ela for para a direita, aquele trecho ela vai ter um crescimento. Se a inclinação for para a esquerda, essa função vai ter, naquele intervalo, a classificação como sendo decrescente. Então, veja, para a direita,
ela é crescente. Para a esquerda, decrescente. O A positivo, crescente. O A negativo, decrescente. Então fica bem fácil de entendermos quando é que uma função ela é crescente ou decrescente ou função do primeiro grau.